Assim, hein? Quando você vê... You're faking! As mudanças na legislação aprovadas pelo Congresso Nacional e os principais impactos na atuação dos profissionais da Justiça com a nova lei de abuso de autoridade e o pacote anticrime foram o centro das discussões dessa roda de conversa, promovida pela Associação de Imprensa do Sertão Paraibano, a AISP. O debate, mediado pelo advogado criminalista Corsino Peixoto, contou com a participação do presidente da OAB Patos, Fred Igor, e do promotor do Ministério Público Estadual da Paraíba, o Iraçu Medeiros, além de advogados, jornalistas e estudantes de direito que também estiveram presentes. Somos formadores de opinião. Esses dois assuntos que geram polêmica, que dividem opiniões, são importantes no contexto atual, principalmente político, é ano de eleição. Por isso reunimos diversos juristas, jornalistas, para poder debater de uma forma inteligente, dinâmica, esses dois assuntos que com certeza irão pautar a política no ano de 2020. O objetivo do encontro foi esclarecer as principais alterações com as novas leis em vigor, tanto para o judiciário quanto para o trabalho da imprensa. A visão que eu tenho sobre a lei do abuso de autoridade é que ela inovou pouco, na verdade. Muitos dos dispositivos que constam na lei de abuso de autoridade já existiam no ordenamento jurídico brasileiro. É bem verdade que ela trouxe outros tipos que nós consideramos como tipos abertos, né? Assim, de um trabalho interpretativo um tanto quanto complicado. Para dar um exemplo, no início da lei do abuso de autoridade consta que pode vir a caracterizar um abuso de autoridade o fato de uma autoridade judiciária não conceder um habeas corpus quando cabível. Então, assim, a gente começa a refletir, mas quando há esse parâmetro objetivo para saber quando é cabível ou quando não é, ou é o próprio magistrado que tem o dever de fundamentar suas decisões, que precisa indicar os motivos pelos quais ele entendeu cabível ou não, entendeu? Então, em linhas gerais, a lei do abuso de autoridade ela repete regras que buscam coibir o abuso que já existiam no ordenamento. Agora, é bem verdade também que ela inovou trazendo o que nós chamamos de tipos abertos, né? São crimes de interpretação, crimes hermenêuticos, que tornam a atuação dos agentes públicos que atuam no sistema de justiça uma atuação muitas vezes temerária. Porque bastaria que alguém entendesse que naquele caso era cabível, quando o magistrado entendeu não ser cabível, para suscitar a possibilidade desse magistrado ter praticado um crime de abuso de autoridade. E eu acho que esse não é o caminho que o sistema deve seguir em busca de fazer justiça. As instituições responsáveis têm investido muito no relacionamento com a imprensa, né? De tornar a imprensa um parceiro na busca da realização desse ideal de justiça. Agora, com relação aos dispositivos previstos na lei de abuso de autoridade, não vejo grande repercussão, porque já existia uma preocupação anterior com relação à violação de sigilo, ao acesso a informações, diligências pendentes, investigações protegidas sob o manto do sigilo. A questão da divulgação das fotografias. Divulgação de fotografias da exposição de pessoas investigadas, de fatos ainda sob apuração. Tudo isso há dispositivos específicos na lei nova de abuso de autoridade que buscam resguardar o cidadão. Na verdade, a nova lei de abuso trouxe uma série de condutas que são aptas a ensejar o reconhecimento do abuso de autoridade. Existem elementos subjetivos que são necessários para que constitua o ato de abuso e existe a conduta prática do abuso de autoridade. Analisando o caso concreto, de acordo com a vivência do fato que aconteceu, nós vamos discernir, vamos distinguir se será abuso de autoridade ou não. Muitas dessas condutas são relacionadas a fatos criminosos e a pessoas de presos ou investigações em andamento. Na minha opinião pessoal, a lei ela retroagiu no sentido da penalização de autoridades que não são envolvidas no processo criminal e tornou muito mais rigorosa para autoridades que são envolvidas no processo criminal. Juiz, promotor, delegado. No entanto, no contexto da lei de abuso de autoridade, qualquer servidor, seja ele efetivo, seja ele não efetivo, não estável, pode responder. Inclusive particulares que participarem do abuso de autoridade, porque as elementares do tipo penal podem se comunicar. É algo técnico, mas que para a imprensa entende ser importante, porque pode a imprensa participar de um crime de abuso de autoridade.
na forma que ela infringia alguns dispositivos, como, por exemplo, fazer uma exposição vexatória de um preso de uma forma não desautorizada, quando a autoridade competente tiver a intenção de prejudicar o preso e a imprensa servir de canal, de caminho, o jornalista ser aquele que, na verdade, exterioriza a vontade da autoridade. Então ele acaba sendo um coautor do crime, um partícipe do crime e pode responder por abuso de autoridade em comunhão, em coautoria com a autoridade pública que cometeu o abuso. Para os participantes, a reunião foi bastante proveitosa, já que muitos pontos ainda estavam confusos. Sempre é bom essa participação da imprensa, participação da OAB, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça da Paraíba, uma forma de interação e uma forma de transmitir o conhecimento, transmitir as informações necessárias do mundo jurídico para a população como um todo. Muita coisa boa para contar no Brasil, né, filha? Who scored a touchdown? The wide receiver number 88. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já tá falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking.